sou esse cara aí que vocês estão vendo, certo? Cara nervoso, ansioso pra caramba. Amo desenvolvimento de software, senão não estava trabalhando com isso, que realmente dá um trabalho do caramba. São mais de 11 anos já que eu trabalho com desenvolvimento de web, comecei trabalhando com PHP, ali durante a carreira por muitos anos, depois passei por Python um pouquinho, e aí eu voltei para PHP de novo e caí no Go. Então programei algumas linguagens aí, incluindo o Go, que é a minha linguagem preferida hoje. Se eu tenho amor é por ela. Beleza? Bom, vou falar um pouquinho desse tipos em generics, né, tipo generics em Go. Foi um assunto que ficou respondendo um pouco de Jeff ali, pouco mais de um ano, sendo debatido no GitHub. Trouxeram vários exemplos de como usar, de como fazer, e a própria galera do Go mesmo, que é bem ativa lá no GitHub, também provava ou não, achava ruim, comentava, enfim. Até que entrou na versão, lá, se não me engano, a 18, foi quando entrou o generics de fato. Né? Mas a questão toda é quando usar o generics, tá ligado? Por que eu vou usar generics? Então, tipo generics, isso aí que a gente vai ver, tem muitos slides, já pulei alguns, né, mas quando eu devo usar generics, o prematuro, né, quando não devo usar e as vantagens de usar generics, e aqui os tipozinhos deles aí, beleza? Então, respondendo a pergunta aí, ó, quando eu devo usar generics? Alguém imagina quando que deve se usar generics? Por que deve usar? Por que a gente coloca o código genérico no nosso programa? Basicamente, tá? Se a gente for... Como é que é? Achei que estava respondendo. Basicamente, o tempo todo que a gente programa, a gente tenta separar contexto, criar funções que possam ser reutilizáveis, né? Funções que possam fazer sentido no nosso sistema. Beleza? Então, geralmente, quando a gente tenta criar essas funções reutilizáveis, na maioria das vezes a gente está sendo um pouco prematuro, porque a gente não sabe o que vai ter no futuro. Então a gente cria uma função, vou reutilizar essa função. Chega lá na frente, você não utiliza ela e ela fica ali parada, usando em um só lugar. Podia ser feito basicamente, acho que está sem som, ou está com som, tá? Podia ser feito basicamente uma função simples ali que fosse usada naquele mesmo local e está tudo bem, certo? Só que geralmente a gente tenta fazer isso, tá? Então, a gente deve utilizar genéricos realmente quando é necessário, quando eu realmente preciso usar genéricos. Tá? Se eu não preciso, não faz sentido eu tentar imaginar uma situação que eu tenho que usar. Então, lá, quando for chegar a hora de usar, aí vai aparecer a situação e você vai conseguir fazer o uso da ferramenta, né, da tecnologia generics em Go. Beleza? O prematuro generics é exatamente o contrário do que eu falei ali. É quando você já começa o programa pensando na função em generics. Você já escreve ela usando generics. E eu já vi caso, dentro do meu próprio contexto de trabalho, de funções que tinha coisas em generics e não precisavam. Então, função que só recebia o tipo string e acabou. Não precisava de ter mais, não tinha mais nenhum. Ali eu fiz questão de procurar, tá, no código para saber se ela realmente era reutilizável em outros lugares, beleza? E aí com isso, eu passei assim, fiquei pensando, pô, cara, então, como é que eu vou fazer para ajudar a galera, né? Então, o que eu vi que era um ato prematuro, a pessoa viu o generics, quis usar. Falei, cara, eu vou começar a escrever coisas que façam sentido. Então, eu comecei a escrever funções em generics no meu trabalho para evitar esse tipo de coisa, para evitar o prematuro generics aqui, que é algo que você geralmente acontece bastante, tá? Exceto, tá, gente, quando você está pensando em criar uma lib. Tá? Aí faz muito sentido você já começar a pensar em usar generics e tudo mais, porque provavelmente você vai usar. É quase certo que você vai usar dependendo da lib que você estiver criando. Então faz muito sentido, quando você estiver nesse contexto, aí você ser um pouco prematuro mesmo e já fazer a utilização da tecnologia generics aí para a gente poder, para ficar mais fácil de entender o código, beleza? Bom, quando não devo usar generics, tá? Dando um passinho um pouco para trás, né, antigamente, quando a gente não tinha generics aqui em Go, a gente usava muito interface, certo? Então a galera, cara, animal, achava a interface no máximo, era a forma mais próxima de genérico, você passava ali, aceitava e estava tudo bem.
mas depois você tinha que fazer um cast e se você não fizesse direito, quebrava e dava pênico em produção, às vezes, tá ligado? Então é o seguinte, quando eu não devo usar generics, é simplesmente quando eu tenho uma interface, um N interface resolve o meu problema, né? Quando eu tenho uma regra de negócio, né, que é muito complexa, uma regra de negócio que, cara, não faz sentido ter um generics ali. Então, nessas duas situações, essas duas situações que eu mais cito, que às vezes uma interface simples vai resolver seu problema, tá? E aí você não precisa dar um passo tão grande e passar um generics ali para estar usando, para falar, usei generics, entendeu? Meu código é a base de generics, não precisa ser a base disso aí, beleza? Pulando, quais as vantagens, tá? Para a gente usar? Ó, basicamente são essas, assim, tem várias outras, tem vários outros cases, mas essas são as vantagens que eu mais gosto de citar, assim, quando eu falo um pouco. Que a legibilidade fica fácil de você ler o código, tá? De você entender, quando é usado de forma correta, fica muito fácil de entender e saber o que está fazendo, né? O código fica reutilizável, porque vários momentos você vai precisar utilizar, então você não tem uma duplicação de código de diversas formas. Você ganha performance, tá? Porque automaticamente o seu binário fica menor ainda, porque você não tem 4, 5 funções que fazem a mesma coisa. Então você tem uma só, então o seu binário vai ficar menor, então você vai ganhar bem performance, né? Você tem o type safety, né? Que é o tipo seguro, né? Digamos assim, que é aquele Tzinho que vocês verem geralmente na estrutura, né? Então ali geralmente eles chamam de tipo seguro porque quando você olha você vê uma função, você vê lá uma interface chamada compare, certo? Essa interface, a gente fala até um pouquinho adiante dela ali, mas dando um spoilerzinho, ela é basicamente uma interface string ali que você passa. Então, ninguém de fato sabe o tipo que está chegando. Sabe que é generic, entendeu? Sabe que vai entrar qualquer coisa ali e o compare vai ser, geralmente, trabalha com esse tipo com essa interface, beleza? E é fácil da manutenção, porque você olha, geralmente, preciso passar um inteiro aqui, então você vai lá e adiciona ou chama alguma outra coisa que adiciona o inteiro para você e nada muda, tá? Bom, tipos e constraints. Tem uma diferença, e eu já vi em alguns lugares as pessoas dizendo, falando tipo e constraints iguais, tá bom? Bom, N é o tipo, tá bom? E N, ele é o novo nome de interface, tá bom? Qual que é a grande diferença? Geralmente, quando você declara uma interface de fato, você tem que abrir chaves no final dela, certo? N você não precisa fazer isso, porque N é um alias que já recebe essa interface pronta para você. Tá? Então, mas de fato, depois você tem que fazer um cache dele lá. Se você for usar ela, passar uma string, você vai ter que fazer um cache para o tipo que você está precisando, beleza? Então, ela é equivalente ali, beleza? Essa aqui é uma assinatura do próprio generics, né? Quando você vê uma função reverse aqui, por exemplo, que é uma função que geralmente uma galera faz para poder fazer vários tipos de coisa. Dá para usar generics usando o N, né? Então, essa é a assinatura, o T, que é o tipo type parameter, mas é o type self lá, safety em si, tá? E o comparable, que é uma outra interface e que as pessoas também geralmente costumam chamar de constraints aqui, e de fato ela é uma interface em si, tá? O comparables ele é usado, ele aceita todos esses tipos aqui e alguns outros lá, que, enfim, e ele de fato é usado para comparação, né? Então tudo que for comparável você consegue fazer com compare, beleza? Tem umas diferençazinhas ali nos outros tipos, tá? Tô dentro do prazo ainda, não tô? Ninguém falou nada? As constraints, tá? Elas são um pouco diferentes. Primeiro que elas vêm do pacote constraints, tá? Lá, então, e cada uma tem a seria o nome? Tem o seu significado, tem o seu motivo de estar ali, beleza? Falando um pouquinho aqui, foi só falar, hein, mano? Tá, porra, bicho. Falando um pouquinho de cada um assim, tá chegando já, tá? Essas constraints surgiram, tá? Porque quando começou generics aqui, de fato, você não conseguia passar uma interface, né? Você passava os tipos separando pelo símbolo de ou, né? Que você podia usar lá aquele negócio, e passava os tipos que você queria usar ali, certo? Então, geralmente, quando você escrevia uma função lá no início, ela tinha esse colchetezinho que era tolar de tipo, porque às vezes a pessoa nem sabia que tipo ela ia usar também, então botava tudo, porque ficava mais fácil depois, entendeu? Aí, o que acontece? Um dia um inteligente foi lá e sugeriu uma constraint chamada number,
tá? Ele começou a fazer isso e essa constante chamada number, ela recebia tanto os tipos assinados e os tipos não assinados, que é o signed e o unsigned, que são os ints normais que a gente geralmente costuma ver, e os unints, você não costuma ver muito, vai estar mais próximo para dentro do compilador, mas um pouco mais para baixo ali. Então, são tipos não assinados, são esses ali, certo? Então, eu tentei trazer mais uma ideia de como declarar em si, de fato, tá? Só que o que essas unsigned e signed, né, no composto da função, geralmente você vai conseguir olhar direto, trabalhar com inteiros, tá? De fato ali. Então, aqui, esse é uma função genérica que aceita todos os tipos de inteiro, beleza? Então, elas não mudam muito, se você tentar passar uma string, não vai ajudar muito não, tá? Beleza. Falando sign e unsign, tem a integer. A diferença entre a integer, desculpa, gente, entre a integer e o de cima, basicamente é o seguinte, cara. A integer recebe as duas de cima. Então, ela permite, quando você chama ela função, ela permite que você vai trabalhar com os dois tipos, tanto faz a sua função ali, se tem ou não, beleza? O float, então você consegue trabalhar com todos os tipos de floats existentes, vai do float 64, 32, por aí vai, beleza? E o ordered, que é uma das mais usadas, que vai conseguir ver mais essa constraint, tá bom? Que é por que geralmente as pessoas usam mais? Porque ela permite que você use comparador maior, menor, igual, entendeu? Então ela permite que você faça esse tipo de uso. E ela recebe a integer float e o quasi string. Alguém sabe o que é o quasi string? Não? Quasi string, tá? É quando você vê um til antes do tipo, tá? Tem um til string, significa que é quase. Então ele aceita aquele tipo ali também, o ordered, então você consegue fazer e utilizar o operador e len também tamanho de string ou não, beleza? Isso aqui é um bom exemplo, tá? Para generics. Então, geralmente, antigamente a gente tinha isso aqui no nosso código. Então, você tinha um int, float, strings, né, para você comparar. E no final você tem só o comparable que você tem lá na frente, que são o tipo que permite você fazer igual e etc, né? Que é o tipo de compare, beleza? E uma outra facilidade também que o generic trouxe para a gente, que ele permite que você também crie dentro do seu próprio código a sua constraint, né? Então você pode escrever utilizando uma daquelas, escrever a sua e retornar uma string, por exemplo, que eu citei um exemplo aqui. Então isso aqui é uma constraint que é criada geralmente dentro do seu código, tá? E aí você pode chamar uma daquelas outras interfaces, etc. E se você quiser limpar, porque geralmente quando você usa uma função que recebe um generics, ela provavelmente vai retornar o T ali, né, na frente. Então, esse T, ele é um tipo daquela função. Então, lá fora você tem que fazer um cache para converter ele para o que você quer, às vezes, certo? Então, quando você pode fazer como você pode usar criar a sua própria constraint, você pode chamar uma função, a sua constraint pode implementar esse método de string e que limpa o tipo que o retorno que está sendo usado, né? Você vai receber o dado e você vai conseguir limpar depois e devolver a forma que você quiser lá no fim, beleza? Bom, galera, bem rapidinho, tá? Lembrando que a minha conclusão sobre generics aqui não é uma interface, tá bom? Apesar de usar, e ele foi criado para usar a interface, tá? Ele trabalha com as interfaces, ele não é a interface, tá? Isso vale muito a pena não confundir isso, tá? Enfim, é isso. Tá aí meu GitHub, tá? Meus informações aqui. Eu esqueci de dar um commit lá, um push ontem, então tá desatualizado, mas hoje assim que eu sair daqui eu faço, beleza? E nesse generics aqui tem mais exemplos que eu estou usando do que eu trouxe aqui, tá? Então, para quem quiser, tá? Diego Santos WS Estudos, beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Valeu.